Ministério Águias do Senhor, voando alto para salvar vidas. Local: Avenida Ângelo Corsetti, número 1478, em frente ao Colégio Fioravante Weber. Na Igreja Águias do Senhor, muitos têm recebido milagres e vidas têm sido totalmente transformadas pelo poder de Deus. Faça você também parte dessa obra. Traga sua família e seja abençoado. Cultos quarta-feira, às 15 horas. Um milagre está esperando por você. Na Avenida Ângelo Corsetti, 1478, bairro Pioneiro, em frente à Escola Fioravante Weber. Ministério Águias do Senhor, voando alto para salvar vidas. Programa A Voz do Senhor, da Igreja Águias do Senhor, voando alto para salvar vidas. Na responsabilidade, Pastor Denner Galeão. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, muito bom dia. Shalom, shalom a todos os meus amados e queridos irmãos que vão ouvir, que vão escutar o áudio desta manhã, a palavra de Deus. Certamente daqui a pouco nós também teremos a palavra transmitida através da vida da pastora Michele, daqui a pouquinho. Mas nesta manhã, amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 25 e no versículo 19 em diante, diz assim: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã e Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou assim. E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão agarrado no seu calcanhar. Por isso se chamou o seu nome de Jacó. E era Isaque de idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca
amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu. E levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Muito bem, amados. Eu gostaria desta manhã de sexta-feira falar um pouquinho, irmãos, desse episódio bíblico, dessa passagem na palavra de Deus, uma história fantástica, cheia dos seus segredos, dos seus mistérios, das suas revelações. A gente pode tirar tanta coisa aqui desta palavra, mas em especial, irmãos, desde alguns dias, Deus vem falando ao meu coração a respeito dessa situação entre esses dois irmãos chamados Esaú e Jacó. Mas antes, irmãos, da gente falar sobre esta história, nós precisamos entender o quanto era importante o fato do filho primogênito. O fato do filho ser o primogênito era uma dádiva ser primogênito, era um alto reconhecimento sobre o primogênito. A família, o homem, o casal poderia ter muitos filhos, mas o primogênito, ele herdava uma bênção, ele herdava uma bênção imensa, imensurável. Para você ter uma ideia, num trono de reis, por exemplo, só quem vai se tornar rei é o primogênito do casal, do rei. É o filho primogênito que vai herdar o reinado, que vai reinar, que vai ter o direito do reinado, que vai ter o direito do trono. Então, o fato, irmãos, de ser o primogênito, ele era o único que ia ter direito à bênção do pai. Era o único que o pai, ele tinha a obrigação, era uma obrigatoriedade o pai abençoar e declarar uma bênção especial sobre a vida do primogênito. O primogênito, o irmão mais velho, era aquele que queria ser responsável pela casa, responsável pela família, responsável na ausência do pai. É o primogênito que iria cuidar dos seus irmãos, queria responder por todas as
necessidades dos seus irmãos. Então havia uma bênção, irmãos, muito grande sobre o primogênito. Havia uma, né, havia uma separação, uma dádiva, podemos dizer assim, algo, né, o primogênito ele já esperava a bênção do Pai sobre a sua vida. E aí, irmãos, nós vamos nos deparar com este acontecimento aqui registrado no livro de Gênesis, justamente com os netos de Abraão. Veja bem, netos de Abraão. Abraão, irmãos, que, né, era o patriarca. E Abraão, irmãos, era o patriarca e que, né, teve o seu filho Isaque, filho da promessa, filho prometido, né? Então Isaque, ele vai crescer, vai casar, aos 40 anos ele vai conhecer, vai casar com a Rebeca. Nós vamos ver aqui no texto que foi lido que Isaque ora incessantemente para que Rebeca ela engravide, ela conceba, né? Ela tenha filhos, ela engravide, ela não engravidava. Aos 40 anos ele se casa com Rebeca e aos 60 anos, ou seja, 20 anos de oração. E aqui a gente já começa a tomar uma lição, a gente já começa a aprender. Eu já vejo aqui um aprendizado, irmãos. Aquele aprendizado que nós temos falado há muito tempo. A gente tem sempre tocado nessa tecla que nós não devemos cessar nunca uma oração. Sabe, a gente não pode desistir nunca de orar, irmãos. 20 anos, irmãos. 20 anos. 20 anos levou. 20 anos Isaque orou, irmãos. Para que a Rebeca, sua esposa, viesse engravidar, viesse ter a luz, irmãos. Já pensou? Ou seja, irmãos, a gente sabe que tem aí 9 meses de uma gestação, né? Então, vamos diminuir de 20 para 19, mas que não muda nada, irmãos. Não perde nada do valor que tem a intercessão, a oração, a insistência, a persistência. Então, nós percebemos aqui, irmãos, que 19 anos de casado, 19 anos e Rebeca, Rebeca se encontrava, irmãos. Rebeca se encontrava estéril. 19 anos, irmãos, e ela não gerava. 19 anos, irmãos, e ela permanecia ali estéril. Quer dizer, 19 anos e o sonho não se tornava real. Irmãos, às vezes nós desistimos por tão pouco. Muitas vezes nós oramos por 1 ano, oramos por 2, oramos por 3, oramos por 4, oramos por 5 anos e acabamos desistindo, não é verdade? Mas Rebeca e certamente Isaque, seu esposo, a Bíblia fala que Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Então Isaque passa 19 anos, irmãos, orando para que se cesse a esterilidade da sua esposa, para que o milagre da vida acontecesse, a geração, a formação dos filhos viesse. E aí, após 19 anos, Rebeca vai engravidar
vai engravidar. E olha, irmãos, eu destaco aqui também que Rebeca vai ter 2 filhos. Olha como Deus ele abençoa, irmãos. Isso mostra, amados, isso mostra que aquilo que vem de Deus é abundante. Aquilo que vem de Deus, irmãos, né, é esplêndido, é brilhante, é lindo, é bonito, é visível, é notável. A bênção que Deus tem preparado, irmão, minha irmã, para a minha vida, para a sua vida, não é pouca coisa, não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que Deus quer nos abençoar. Mas Deus, ele quer nos abençoar de uma maneira tremenda, de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. O que Deus quer fazer na nossa vida são coisas grandes. Deus vai responder a oração. Deus vai responder a oração de Isaac, dando a Rebeca uma gestação de gêmeos. Quer dizer, depois que Deus atende, quando Deus atendeu a oração, Deus não deu um só, Deus deu 2 já de uma vez. Ou seja, não valeu a pena esperar? Valeu. Veja, irmãos, como vale a pena esperar em oração, como vale a pena esperar orando. Isaac esperou em oração, Isaac esperou orando, e Deus deu a bênção em dobro. Isaac agora vai ser pai de Esaú, o primogênito, o primeiro que saiu do ventre da Rebeca. E Isaac vai ser pai de Jacó, o segundo que sai agarrado ao calcanhar do irmão, mas o segundo que nasce do ventre daquela que era estéril. Então, meus amados e queridos irmãos, aqui começa uma história, irmãos, uma história fantástica, uma história que vai ter lutas, vai ter altos e baixos, vai ter separação de irmãos, mas que mais tarde, lá no capítulo 27, vai ter a reconciliação dos irmãos, que é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Mas a Bíblia fala também, irmãos, e eu quero chegar até esse ponto nessa manhã, que Esaú, ele era um caçador, ele caçava e ele trazia a caça para a família, trazia a caça para casa. E um dia, nesse retorno dessa caça, Esaú chega a ele com muita fome. E lembrem-se que Esaú foi o primeiro. Então, Esaú, ele tinha essa bênção da primogenitura sobre a sua vida. Mesmo nascendo os dois, mesmo sendo gêmeos, mesmo nascendo os dois no mesmo dia, mas ele tem direito à primogenitura por ser o primeiro. Então havia uma promessa, né? Uma promessa de bênção sobre a vida dele. Uma promessa de bênção imensa sobre a vida dele, né? Porque eles levavam em consideração muito isso, muito sobre a bênção da primogenitura. Irmãos, e quando a gente sabe que tem uma bênção sobre a vida da gente, né? Eu me lembro que eu cresci, e sempre ouvi falar, né? Eu sempre ouvia falar que meu pai tinha feito um pecúlio, né? Um pecúlio, um plano, um seguro de vida para mim, que era para os meus estudos, a minha faculdade, e que quando eu completasse meus 18 anos, eu ia poder retirar aquele pecúlio no banco, né? E daquele dinheiro eu ia poder
né, guardar enfim, realizar, né, grandes sonhos da minha vida, né? Grandes sonhos da minha vida, faculdade, estudar, escola, etc, né? Então, até os 18 anos, por exemplo, eu fui criado sempre na expectativa de calma, calma que com 18 anos, meu pai morreu cedo, quando eu tinha meus 3 anos, né? Mas eu fui sempre criado naquela expectativa de que com 18 anos eu ia no banco e eu ia retirar aquele pecúlio, eu ia retirar aquele dinheiro, eu ia retirar, né, aquele plano que havia sido feito para a minha faculdade, para os meus estudos. Então veja bem, né, havia uma expectativa. E eu acredito que era muito maior ainda a expectativa sobre a vida de Esaú. Porque havia toda uma expectativa sobre a bênção do primogênito, toda uma expectativa sobre a vida daquele que, né, que ia herdar a bênção do pai, que iria responder, iria cuidar os irmãos, etc, etc, etc. Então, irmãos, agora Esaú chega em casa com a caça, mas ele está com fome. E a palavra de Deus diz que Jacó, que era um homem de tenda, que vivia em tenda, que era mais caseiro, mais por casa, ajudava a mãe, por isso a mãe o amava, né, também de uma forma maior. Porque Jacó estava ali, lhe ajudava com os serviços da casa. E Jacó havia preparado uma lentilha, uma comida gostosa, né? Quem me conhece sabe que eu adoro preparar uma lentilha também. E Jacó, ele havia preparado aquela lentilha. Esaú chega com fome. E se por um lado, irmãos, havia uma expectativa sobre a vida de Esaú, sobre o fato dele ser o prometido de receber a bênção, por outro lado, havia ali o irmão que havia nascido ali juntamente com o irmão, gerado com aquele irmão, e que ficava certamente ali na expectativa, mas o que vai sobrar para mim? Eu também tenho direito, eu também nasci junto, eu também fui gerado junto. Então Jacó alimentou, irmãos, a cobiça pela bênção que era do irmão. Jacó permitiu que gerasse no seu coração, dentro do seu coração, e nós vamos ver mais adiante que, inclusive, incentivado pela mãe, Jacó, ele deseja, ele anseia por aquilo que não era dele. E aí, irmãos, Jacó, ansioso por aquela bênção, percebe que o seu irmão está com fome, o seu irmão lhe pede, me dê um pouco desse cozido, estou faminto, estou com fome. Jacó propõe ali um negócio. Eu te dou esse cozido, eu te dou esse prato de lentilha, mas você me dá a tua bênção de primogenitura. E ali, irmãos, Esaú, ardendo no desejo carnal de alimentar o seu estômago, de alimentar a sua carne, já vendo ali a necessidade, já vendo ali o desejo, né, de comer, o desejo faminto de alimentar a sua carne, Esaú cede à proposta de Jacó. Que eu diria nesta manhã, neste áudio, que Esaú cede à proposta do inimigo. E aí, irmãos, eu falo agora não mais
no mundo físico, material, mas eu quero falar agora, tocar agora um pouquinho no mundo espiritual. Veja, irmãos, que a fome da carne, a fome carnal que Esaú estava sentindo, o leva a negociar a bênção espiritual que ele estava prestes a receber do pai dele. Porque o pai dele não ia lhe dar dinheiro, ele ia lhe dar uma bênção, ele iria lhe abençoar. Então, o que o pai iria lhe dar uma bênção espiritual. E ele troca a bênção espiritual que o pai ia lhe dar por uma bênção material. Ele troca a bênção espiritual, né? Ele troca a bênção espiritual por uma promessa de saciar a necessidade carnal, a necessidade física, que no caso era fome, que nesse caso era fome. E amados, o alerta que esta palavra, o ensinamento que esta palavra nos traz são tantos ensinamentos, mas eu me limito a este ensinamento que eu entendo que é o maior ensinamento até agora. É o maior ensinamento da história, desse momento, porque depois ele prossegue os momentos e aí tem muita coisa para a gente aprender. Mas o maior ensinamento aqui, irmãos, é que nós temos que tomar cuidado quando os desejos carnais estão falando mais alto, quando nós estamos famintos, quando nós estamos famintos materialmente falando, quando nós estamos famintos, irmãos, carnamente falando. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque a fome carnal, a fome material, a fome física, a fome espiritual, irmãos, pode nos levar a comer aquilo que não vai ser bênção para a nossa vida. A fome carnal que estava sentindo Esaú o leva a desconsiderar totalmente a bênção que ele iria herdar do seu pai. E por causa de uma necessidade momentânea, passageira, ele troca a bênção futura. Ele troca o que estava por vir, não o que ele tinha, mas o que estava por vir. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes nós acabamos agindo dessa maneira, nós trocamos a bênção momentânea, nós trocamos a bênção que está por vir por uma necessidade momentânea, por uma necessidade do hoje, do agora, do eu quero, do eu preciso. E não estou aqui negando a necessidade que talvez você possa estar passando, porque Esaú estava com fome, ele estava precisando de um prato de lentilha, ele estava precisando se alimentar, ele estava precisando comer. Mas será mesmo, irmãos, que não tinha outra forma, não tinha outra maneira dele matar a sua fome sem que ele comprometesse a uma bênção que ele iria receber? Então, amados, nesta manhã,
esta palavra vai falar ao nosso coração. Que esta palavra nesta manhã, meu irmão, minha irmã, fale com você. Que o Espírito Santo do Senhor encontre o seu coração, encontre morada dentro de você nesta manhã. E que esta palavra traga um alerta para mim, um alerta para a igreja, um alerta para cada um de nós. Que nós venhamos tomar cuidado com a fome carnal, com os desejos carnais, com as necessidades físicas. E não trocar as bênçãos que Deus tem para nós por uma necessidade momentânea, por algo que nós venhamos necessitar, mas que muitas vezes tem outra maneira, tem outra forma de nós obtermos aquilo sem comprometer a bênção do Senhor, a bênção de Deus sobre a nossa vida. Amados, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, seu lar, sua vida, e que esta palavra venha de alguma maneira, de alguma forma, falar com você, tá bom? Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero terminar orando dessa maneira. Pai, que através da revelação da Tua palavra, o Senhor nos ensine a não comprometer as bênçãos espirituais por causa das necessidades carnais, físicas, materiais, mas que nós venhamos, Pai, nós venhamos conservar, Pai, a Tua bênção, a Tua graça sobre nós, a obediência, que nós venhamos, Pai, cuidar da bênção que o Senhor tem para nós, conservar ela, cuidar dela. Cuida do Teu povo, cuida da Tua igreja, cuida dos Teus filhos. Cuida de cada um de nós, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus, e graças a Deus. Amados, eu volto em outro momento, eu quero continuar essa história, você vai ver, né, até onde foi essa história, né, e tudo que Deus fez, e tudo que Deus trabalhou, né, na vida de Jacó, na vida de Esaú. Vai ser fantástico. Que Deus abençoe, um forte abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor. Você acabou de ouvir o programa A Voz do Senhor, da Igreja Águias do Senhor, voando alto para salvar vidas. Na responsabilidade, Pastor Denner Galeão.